Retornando, então, ao nosso programa Ideias em Debates, em que nós estamos discutindo a economia piauiense com os professores Veloso e Alágio, eu gostaria de iniciar perguntando ao professor Veloso, assim, nós falamos do nosso Estado, falamos do momento em que nós vivemos nossa economia, mas nós somos um Estado que possui potencialidades. Na sua visão, quais são as maiores potencialidades que nós temos para o Estado do Piauí, se é que temos? Ezequias, o Estado do Piauí tem muitas potencialidades. E há um documento que realizou o estudo, levantou essas potencialidades, realizou levantamentos, estudos de viabilidade para aproveitamento de todo esse potencial do Piauí. Esse estudo foi contratado no governador Wilson Martins, foi feito por uma empresa chamada Diagonal e é uma belíssima análise da economia piauiense. Então, eles levantam, fizeram a identificação de setores em que é maior potencial e identificaram oportunidades de negócio nesses diversos segmentos que eles estudaram. Estudaram 20 segmentos e selecionaram uns 6 segmentos principais. Aí nós temos o agronegócio, obviamente, a produção de grãos, de soja, dos cerrados. Temos também, professor Ricardo, todo o levantamento que foi feito pelo governo federal e por empresas com recursos, inclusive do governo federal, de recursos minerais na nossa bacia sedimentar. Há importantes reservas de gás natural que poderiam vir a ser aproveitadas no futuro, mas também recursos minerais metálicos, né, especialmente ferro e níquel, que também foram identificados no território do Estado. Mas há um horizonte muito longo para que tudo isso possa vir a ser aproveitado. Então, o Estado do Piauí tem abundância de recursos naturais. E nós temos algo desses recursos naturais cujo aproveitamento já se tornou uma realidade. Nos últimos 10 anos, nós passamos por uma revolução aqui no Estado do Piauí, na geração de energia elétrica de maneira sustentável, a partir da energia eólica e agora, mais recentemente, com a energia solar também. Em 2010, por exemplo, Ezequias, o Estado do Piauí ainda era dependente do Sistema Integrado Nacional para o seu abastecimento. Eu acho que nós produzimos algo em torno de 700 gigawatts de energia. A represa de Boa Esperança devia gerar metade disso aí. Em menos de 10 anos, hoje, 2017, que é o último dado que nós temos, nós já conseguimos produzir 5.000 gigawatts ano. Isso já dá para abastecer o Estado do Piauí. Veja, em 10 anos, se conseguir fazer isso, é uma revolução, né? E tudo isso com base nos recursos naturais abundantes. E depois podemos estender um pouco como que foi possível essa revolução, depois da intervenção do professor Ricardo. Eu ia perguntar para o Ricardo, Ricardo, eu fiz a pergunta boa para ele, eu vou fazer a ruim para você, desculpa. Quais são as nossas fraquezas? Quais são os pontos que nós temos mais... Economia é a ciência número, né, que dizia, né, que a gente está sempre... Foi injusto nas perguntas, né, Ricardo? Nós sabemos colecionar problemas e falar muito de problemas, né? Bem, os problemas, alguns já foram apontados aqui, nascem do nosso subdesenvolvimento. Nós, até os anos 60, era uma economia atrasada, muito subdesenvolvida, onde a pobreza era quase, digamos assim, o status normal, né, da existência. Né? Isso mudou um pouco com as políticas dos anos 70, depois mudou também com as políticas, políticas sociais dos anos 2000, isso evoluiu. Mas permanecem graves problemas, eu penso... E aí, dessa própria pouca dinâmica, né, ela cria os problemas para si própria. Os problemas maiores, eu penso, né, eu acho que muito baixa a questão do emprego, né? O emprego dessa própria dinâmica, ela gera um emprego, uma taxa de emprego muito baixa, né? E nesse momento agora nós estamos com a maior taxa de desemprego da história do Piauí, nesse momento, por causa da pandemia. Estamos batendo nos 15%, é muito alto. Teresina está nesse mesmo patamar também. E a questão da renda também, a renda é muito baixa, né? E a nossa economia, ela em si própria, ela não tem essa capacidade. Durante algum momento, no começo dos anos 2000, as pessoas começaram um pouco otimistas demais no governo do Estado. Não, o Piauí tem autonomia, o Piauí pode crescer mais do Brasil. Não, o Piauí não tem autonomia do ponto de vista. Nós dependemos, né, nós somos um vagãozinho de uma locomotiva chamada Brasil, né? Então, esse é um ponto. Então, nós temos gravíssimos estrangulamentos, né, no mercado de trabalho. E temos, Ezequias, por causa disso, uma enorme migração, o estado que mais migra. Né? Você vai no interior do Piauí, você tem qual é o emprego para um rapaz que quer subir na vida? Né?
Então, na prefeitura tem um emprego, geralmente são empregos femininos, a professora, a agente de saúde. Né? E para aquele rapaz que tem, digamos, a capacidade empreendedora, que quer empreender, ele não vê horizonte. Então, esse me parece, vamos pensar em mercado, né? Então o mercado, de certa forma, o crescimento do mercado a nível municipal, a nível estadual, ele é muito obstaculizado pela essa estrutura que, digamos, ela aperta o indivíduo e, de certa forma, ela de certa forma, acaba com aquele anseio que ele tem, né, de ser um empresário, de gerar emprego, de gerar renda. Então, esse é um gravíssimo problema. Como avançar o mercado no Piauí? Como avançar as relações de mercado no Piauí? Este é o gravíssimo problema, estrangulado, e é o nosso principal problema. Bem, nós falamos das potencialidades, falamos das nossas fraquezas, agora eu quero devolver para vocês, começando pelo Veloso, uma pergunta do amigo comum nosso, que é o Márcio Braz, que inclusive nos assessora. Ele nos assessora no que nós acertamos, no que nós erramos, a culpa é minha. Mas, assim, o Márcio formulou, eu pedi que ele me formulasse uma pergunta para fazer a vocês, e pergunta dirigida aos dois, e uma pergunta instigante. Ele pergunta assim, eu vou até ler, porque a pergunta é dele, eu quero manter a autoria dele. Por que o Piauí não consegue usar suas potencialidades para promover o desenvolvimento econômico e sair da situação de atraso eterno? Professor Veloso, depois o professor Alágio. Pergunta de primeiro aluno. São conhecidas as nossas potencialidades. A forma de explorar esses recursos é que sempre tem tido dificuldades. Lembrem-se da minha advertência de que nós temos aqui uma aversão ao espírito empresarial. Então, a forma de abordarmos o aproveitamento desse recurso sempre foi errada. Vamos começar aqui lembrando recursos hídricos. Modelo DENOX é um fracasso. Como é que você pega uma área de 300 hectares, prepara um sistema de irrigação e vai subdividir aquela área em pequenos tabuleirinhos de 1 hectare e 2 hectares e entregar para uma pessoa que não tem qualquer experiência de irrigação? Qual era o critério do DENOX para selecionar os irrigantes? Número de filhos. O que é que tem a ver número de filhos com a agricultura irrigada? Nada, né? Tanto é que os projetos DENOX nunca foram para lugar algum. Nós temos no Nordeste uma experiência bem sucedida de agricultura irrigada com a Codevasf. Agora veja a dificuldade. A Codevasf passou a atuar na bacia do Parnaíba e de outras bacias também, mas também não mudou. Inclusive a Codevasf não teve a coragem de assumir 2 grandes perímetros irrigados, platôs de Guadalupe e tabuleiros litorâneos, que são projetos que se arrastam há 30 anos, né, com 10 mil hectares potenciais e até hoje, com muita luta, acho que se conseguiu explorar 1.000 hectares. Então, esse modelo de exploração, aqui há essa história da agricultura camponesa, da agricultura familiar, da pequena agricultura, é o pensar pequeno. Nunca vamos chegar a lugar nenhum. Então, isso nos anos 80. Nos anos 90, por exemplo, outra experiência que se arrasta. Nós sempre falamos, o potencial do Piauí já é uma realidade, a produção de grãos. E cadê a agroindústria para beneficiar esses grãos e agregar valor no Piauí? Não temos, apenas uma empresa conseguiu trazer, creio que a Bunge tem uma planta de beneficiamento agroindustrial no Piauí. Nada. As adversidades. A própria Codevasf tentou fazer um plano para a bacia do Rio Parnaíba, 2006 é o plano, propôs a implantação de um cluster de reflorestamento e de papel e celulose. Nós não conseguimos atrair essas empresas. E esse é mais uma boa ideia de aproveitamento do nosso potencial, de expansão das relações de mercado, como o professor Ricardo, geração de renda, geração de oportunidade de trabalho, incorporação de tecnologia, e que não foi possível ir para frente. Você vê o agronegócio com esse potencial todo está praticamente não industrializado, exceto da Bunge, que é apenas a extração bruta da soja, que é a coisa mais simples do mundo, é um esmagamento apenas, né? E secagem, uma coisa ridiculamente simples, né? Não continuou, nós não industrializamos o cerrado. Imagina o potencial que teria. E a resposta de sempre é aquela: não industrializamos porque não há infraestrutura. Não tem energia suficiente, sem oscilação, que permita o cara ter controle de produção. Isso eu estou dizendo, quer dizer, não adianta, Ezequias, o Estado criar empresários, o Estado vai criar empresários. Os empresários que vão se tornar empresários, aqueles meninos que querem crescer na vida, eu acho que hoje não sabemos quem são os que vão chegar lá,
Aqueles que querem crescer na vida, sim. Então, o Estado não tem que criar empresário como cria no tabuleiro, como cria no outro. Uma atividade extremamente subsidiada. Não sei se isso tem retorno. Então, tem que pegar aqueles que têm capacidade empresarial, que estão mostrando a capacidade, e ajudar, sim, aqui. Né? Mas aquilo que já é nascente é aquilo que tem força, e aquilo que tem força de mercado. Mas então, veja é bem. aí que, então, que o papel do Estado entra. Eu acho que até então, como o professor, é equivocado, uma série de coisas foram equivocadas. Mas veja bem, está certo, perfeito. Agora, veja bem, o Estado tem que fazer o seu dever. E é um pouco do que o Veloso disse. O que está acontecendo é que nós não temos. O agronegócio existe no Piauí por uma força econômica. Ele existe apesar do Piauí. Hoje, ainda há pessoas que dizem que o melhor negócio que existe no Cerrado é você ter um trator para rebocar caminhão atolado. Porque nós não temos a Transpiauí, que se fala nela pelo menos há 25 anos, e continua sendo um atoleiro. Né? Então, não existem as estradas vicinais, a espinha de peixe, para haver esse escoamento. Né? Nós perdemos há pouco tempo aqui a Suzano, que veio para cá, tinha um potencial de 4, 5 mil empregos. A Suzano ia empregar mais do que a Convap emprega aqui no Norte, que também é um exemplo muito positivo de como pode ser feito com capital, com tecnologia, com vontade. Né? Mas a Convap existiu porque existiu, mas não por uma interferência pública. Então, nós temos, eu estou aqui apenas tentando traduzir, ver se estou traduzindo corretamente o que vocês estão dizendo. Sim, sim. É que o Estado tem que fazer o seu papel. Se ele não faz, entra naquele rol das nossas fraquezas. Não é? Se nós temos um sul do Estado em que, apesar de todo o sucesso que existe, nós não temos estradas e nós não temos energia de qualidade, como seria isso se tivéssemos? Né? Não, nem devia estar discutindo isso aqui. Isso não devia nem ser motivo de discussão. Sobre a carência de infraestrutura do Piauí, Veloso, o seu livro é muito interessante, ele traça um bom perfil das nossas potencialidades, mas nós temos essas carências, como temos de infraestrutura. Né? Claro que houve um grande avanço em termos de energia, principalmente agora, depois que a empresa privatizou. Eu fui diretor dela quando era público e tenho que reconhecer que a empresa melhorou, mas melhorou do ponto de vista econômico, do ponto de vista de atender às nossas carências, há muito ainda o que fazer. A qualidade de energia no sul do estado é absurda. Né? Em certas cidades lá, eu estive numa cidade que eu não conseguia ligar o computador porque a tensão era tão baixa que não ligava. Esse é um ponto. Né? Então, como você... quais são as principais carências que nós temos de infraestrutura, na sua visão? Seria importante resolver como definir, e é por isso o motivo principal quando eu escrevi este livro, em 2018, justamente uma indagação. Em 2018, nós estávamos encerrando praticamente uma era das administrações do PT e do PMDB, e muitas pessoas perguntavam, né, e os grandes programas de investimento que o PT efetivamente tentou realizar, o PAC, e o Programa de Parcerias para Investimentos, tanto é que o governo que o sucedeu manteve até o nome, PPI, porque realmente é uma boa ideia. Então esse é um movimento, Ezequias e Ricardo, que vem pelo menos desde os anos 90, e é um dos motivos do atraso do Brasil e da perda que o Brasil teve de posição no mundo, né? As dúvidas que nós temos, tudo no Brasil é muito demorado, já se arrasta há 30 anos essa discussão que se colocou como privatização. Mas em 90 o governo federal lançou um grande programa de desestatização, a CEPISA que nós comentamos aqui, o processo foi concluído em 2018, né? Portanto, 20 anos, né, se arrastaram para que esse processo pudesse acontecer. Mas conseguimos descobrir isso. O segredo para a realização desses investimentos é essa regulação do mercado que o Brasil, a duras penas, conseguiu fazer. Agências reguladoras, linhas de financiamento com o BNDES, estudos básicos realizados pelo setor público. Foi assim que nós tivemos essa revolução bem sucedida aqui no estado do Piauí nos últimos 10 anos e que as pessoas não veem, não enxergam. Né? Mas como avançamos, né? E poderemos avançar mais ainda com estradas, né? Nós temos aí a famosa Transcerrados, que talvez a última notícia dessa semana é que virá a ser federalizada. Talvez seja uma maneira de se federalizar algum trecho, né? Porque, como você diz aqui, são 30 anos dessa proposta, né? E nada foi feito. Quantos governos passaram, né? E a falta de decisão
relativamente a investimentos tão importantes. Então, o modelo para aproveitar a nossa infraestrutura será um modelo de financiamento, principalmente com parcerias. Parcerias, concessões, né? O economista Raul Veloso, meu tio, tem insistido muito na possibilidade de se usar fundos de previdência para financiar, especialmente o setor de saneamento. Então, são essas novas engenharias financeiras que vão permitir que o Brasil dê esse passo para frente. E o Piauí poderá também lucrar com esses investimentos. Então, aqui no Piauí, nós criamos objetivos que nem são importantes e nem são execuíveis. E com isso a gente ocupa o tempo todo. Eu vou citar 2 exemplos, corro o risco, dou a mão à palmatória se eu estiver errado. Mas os 2 exemplos que eu tenho mais claros são a questão do porto, lembrando que o porto é uma entidade privada e que você precisa de ter o que escoar, e o outro moinho de vento que nós temos aqui, eu acho que é a navegabilidade do Rio Parnaíba. Não sei se vocês concordam. Mas as pessoas gostam de colocar isso. Agora, porque você sabe que não vai realizar. Outro dia eu vi uma entrevista de uma autoridade pública, uma das mais importantes. Não, nós vamos fazer o porto. O porto tem que ser um projeto com uma ideia inteligente, como, por exemplo, a do Valdeci, de limitar essa ação do porto. Então, agora você fazer um porto para Grande Calado, quando você não tem nem o que comprar, nem o que vender por ele, então é uma maneira de você fugir da questão, entendeu? Esse é o ponto que eu quero dizer. Mesma coisa na navegável. O que você acha disso, Ricardo? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que isso aí são moinhos de vento. As pessoas costumam botar isso naquela coisa dentro dos projetos, né, estruturantes. Eu não vejo nada estruturante num porto lá em Luiz Correia, ou seja, lá onde for, qualquer lugar do litoral piauiense. As pessoas não estão preocupadas com isso. Os grandes exportadores não estão preocupados com esses portos, não vão usar esses portos. Nós tem o Porto de São Luís, tem o Porto de Fortaleza, e depois a Transnordestina vai nos ligar ao PECEM lá em Pernambuco. Então, porque o fato do país não ter porto, quer dizer, a Suíça é um país subdesenvolvido porque é um país que não tem mar, a Áustria é um país subdesenvolvido porque também não tem mar. Não, claro que não. Não é isso que leva ao desenvolvimento, não é verdade? Então, você falou sobre a questão, eu só queria completar. Então, eu concordo com você, realmente, isso são moinhos de vento, não devemos perder tempo com isso, tem muitas coisas muito mais importantes para fazer. Uma das coisas importantes, continuando que o Veloso falou muito bem, essa última que respondeu, essa questão da infraestrutura, eu acho que falta uma coisa aqui, é a questão da inclusão digital. Se nós estamos pensando em inovação tecnológica, se nós queremos criar empresas e queremos colocar, digamos, todos os piauienses, nesse processo de desenvolvimento, nós temos que dar inclusão digital. Nós não temos. Nós estamos diante de um maior fracasso escolar da história do Piauí, aqui nesse momento. Tanto o governo estadual como o governo municipal falharam nesses 2 anos da pandemia, porque não conseguiram fazer essa inclusão digital dos estudantes. Então, nós temos um gravíssimo problema. Eu tenho um problema na sala de aula de alunos que não conseguem acessar lá na universidade. Eu acho que você está tocando um ponto importantíssimo. Então, esse é um ponto. Vamos retomar daí, porque eu acho que esse é um ponto. Quer dizer, que as nossas fraquezas não são apenas físicas. Nós temos fraquezas também, não é, de política social, de educação, né, e de não pegar esses embalos que aparecem na nossa frente, reais, e não a gente ficar perdendo tempo com moinho de vento. Moinho de vento não serve para nada. Vamos, então, novamente dar um pequeno intervalo e retornaremos a partir desse ponto que o professor Alágio colocou.